Vamos lá, galerinha. Na aula de hoje a gente vai intensificar o que a gente viu na aula passada, falando sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório, na verdade, é o sistema que a gente mais utiliza, né, no dia a dia. Só que quando a gente fala que é o sistema que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, não significa que ele é mais importante do que os outros. E sim, uma maneira de conseguir, né, ilustrar que o sistema digestório está relacionado à digestão, ou seja, à sua alimentação. O sistema digestório ele é composto pelo conjunto de órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, ou seja, a partir do momento onde se inicia a digestão, que é na boca, você já começa a fazer com que o sistema digestório entre em funcionamento. Então, eu coloquei aqui no quadro o processo de digestão na ordem que ele acontece. Como eu disse, a digestão se inicia na boca, onde o alimento é cortado, mastigado e triturado pelos dentes. E por que tem a necessidade de haver todo esse processo, né? Corte, mastigação e trituração dos alimentos. Porque se você não fizer todo esse processo, você ou vai ter uma má digestão, ou muitas vezes até, né, machucar o canal gástrico. Por quê? Porque você não triturou o alimento corretamente. Glândulas salivares. As glândulas salivares, elas ficam na lateral da nossa bochecha por dentro, né? E ela é responsável por produzir a saliva. E qual a importância da saliva, gente? A saliva, ela vai ajudar na hora da trituração dos alimentos pelos dentes. E mais na frente a gente vai entender que graças a essa mastigação e a saliva umedecer os alimentos é que a gente consegue engoli-los. Logo abaixo a gente tem faringe. Faringe é o canal por onde passam o alimento e o ar. Ou seja, a faringe ela tem duas funções. Além de passar os alimentos para o estômago, o ar também sobe e desce dos pulmões. É por isso que muitas vezes quando você está bebendo algum líquido, você se engasga. E a gente tem, né, o reflexo de tossir. Por que você tem esse reflexo? Por que o seu corpo faz esse reflexo de tossir? Para que esse líquido seja expulso do seu corpo sem que ele chegue aos pulmões e você não corra o risco de bronquioaspirar. Que bronquioaspirar líquidos podem causar sérios danos ao seu pulmão. Logo abaixo a gente tem o esôfago, que é o canal de ligação da faringe com o estômago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago, ou seja, é como se fosse um tubinho que vem do meio do seu peito, né? Para ser mais exato, é um tubinho que vem de quando a gente coloca a mão. Tu coloca a mão todo mundo na garganta, aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem um buraco no pescoço? Um buraquinho? Nesse lugar onde tem um buraquinho que tem um ossinho aqui no pescoço, o esôfago, né, ele é o canal que liga a faringe ao estômago. Mas a faringe, ela começa nesse ossinho que você tá vendo aí, é por dentro do ossinho. Então, a faringe, ela começa aí e vai até um pouco mais abaixo, no meio do seu peito. Quando a gente às vezes fala assim, coloca a mão aqui no estômago, que você fala assim, ó, ai, tô com dor de estômago, não coloca a mão aqui entre a costela. Aí começa o esôfago. Ele é o canalzinho que liga a faringe até o estômago. E o que é o estômago? O estômago nada mais é do que uma bolsinha, né? Onde tudo que você come fica armazenado. E ele produz o suco gástrico, que ajuda na digestão. Como eu já tinha explicado a vocês lá atrás, quando a gente estudou alimentos e nutrientes, o suco gástrico ele é um suco tão ácido dentro do seu estômago que quando eles fazem a autópsia de algum corpo, eles precisam esvaziar o estômago desse suco, porque se por acaso o legista, né, colocar a mão, claro que ele não vai colocar porque ele sabe, mas se o legista colocar a mão dentro do seu estômago, a mão dele vai corroer toda, porque é um ácido muito, muito forte. Ué, mas por que ele não corrói o estômago? Então, porque a parede estomacal, ela é
composta por camadas que conseguem, né, proteger os demais órgãos do seu corpo desse suco. Então não tem como ele se espalhar, não tem como ele furar a parede estomacal e sair. Porém, como eu já tinha dito também, que era aquele caso do chiclete, né? Quando você mastiga o chiclete, já acabou o açúcar do chiclete, você continua mastigando. Isso faz mal para a saúde, por quê? Porque automaticamente quando você mastiga, você está produzindo suco gástrico. Então o estômago está esperando o quê? Não, o que ele está esperando cair? Ele está esperando a comida. Se a comida não cai, automaticamente a produção de suco gástrico vai ser o quê? Praticamente à toa. E o que vai acontecer? Aí sim ele vai começar a criar feridas no seu estômago, que são as chamadas gastrites, que podem piorar para um quadro de úlcera. Agora, nesse quadro aqui, a gente está vendo aí o fígado. O fígado produz a bile, que vai para o intestino ajudar na digestão. Deixa eu explicar porque a bile vocês conhecem muito bem. Quando a pessoa às vezes come alguma coisa que faz mal, depois dela vomitar o que fez mal a ela, automaticamente ela vomita um líquido amarelo esverdeado. Esse líquido é a bile. Então, a bile, na verdade, é um líquido que é produzido pelo fígado, que é jogado, né, lá no intestino para ajudar na digestão. E quando algo te faz mal, você primeiro bota para fora aquilo que te fez mal e depois, como não tem mais nada para você botar para fora, você bota esse líquido. E aonde esse líquido fica guardado, né? Porque o fígado produz, vai para o intestino, mas ele tem que ficar guardado em algum lugar, né? Então ele fica guardado na bolsinha chamada vesícula biliar, que a gente vai estudar ela bem mais a fundo mais para frente. Pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que também ajuda na digestão. Ou seja, o processo de digestão, na verdade, ele começa lá no estômago, né? Quando o alimento cai no estômago, o primeiro suco que ele recebe é o suco gástrico. Porém, durante o processo de digestão até o intestino delgado, ele recebe um banho com outros sucos também. Lá no intestino delgado é o lugar onde o seu corpo, ele não sabe fazer uma filtragem bem feita, mas é o lugar onde ele vai absorver e dizer assim, bem, eu acho que isso aqui serve, eu acho que isso aqui não serve. O que ele acha que serve, ele vai fazer com que o seu corpo absorva. Então, se eu sou uma pessoa que, né, tem o hábito de ingerir muito açúcar, muita gordura, o meu corpo vai absorver esses nutrientes. Se eu sou uma pessoa que eu costumo consumir muitas frutas e verduras, significa que o meu corpo vai absorver esses outros nutrientes. Então, é aquela história que eu falo de novo, você é o que você come. O seu intestino delgado vai absorver para o seu corpo aquilo que você come. E o que ele faz? Ele absorve os nutrientes dos alimentos e distribui esses nutrientes para o seu sangue, que, consequentemente, passa por todos os órgãos do seu corpo. Intestino grosso. É lá onde as fezes são formadas. Depois que o intestino delgado fala assim, ó, isso aqui agora não serve mais, posso transformar nas fezes. Para onde ele manda? Ele manda para o intestino grosso. Para o intestino grosso. Lá as fezes são formadas e pelo canal chamado reto, as fezes são eliminadas do nosso corpo. Aí eu botei 3 nomes que a gente estuda bastante dentro do sistema digestório, que é o bolo alimentar, o quimo e o quilo. Bolo alimentar é aquilo que eu falei lá no início da explicação, quando eu falo que a boca, né, é o lugar onde a digestão se inicia, e eu falo que o alimento é cortado, mastigado e triturado pelos dentes. Aí eu expliquei que a saliva umedece esse alimento. Quando esse alimento é umedecido pela saliva, a gente chama de bolo alimentar. Quer ver um exemplo que eu costumo dar todo ano para os meus alunos, para você entender bolo alimentar? Pega um biscoito creme cracker. Ele é bem seco, não é? Sim. Conforme você vai começando a mastigar, ele não vai ficando úmido. Quem umedece? A sua saliva. Por que ela faz isso? Para ajudar
a descida, porque empurra, a língua empurra o alimento para descer pela sua garganta, passando pela faringe, pelo estômago, pela laringe. Então, para que isso ocorra sem que haja engasgo ou mal-estar, o que acontece? A saliva vai umedecer todo o alimento que você for iniciar a mastigação. Quimo. O quimo é uma pasta formada pelo bolo alimentar com o suco gástrico no estômago. Então, quando o alimento desce umedecido e cai no estômago, ele se chama bolo alimentar. Caiu no estômago e levou um banho de suco gástrico, ele agora se chama o quê? Quimo. Quimo, muito bem. Quimo vai ser o nome que ele vai ter até ele chegar no intestino delgado e levar um banho de suco intestinal, pancreático e biliar. Quando ele chega no intestino delgado e toma um banho de todos esses outros sucos, né? Ele passa a se chamar quilo. E o que é o quilo? É uma substância líquida, né? Obtida após o quimo receber o banho de todos esses sucos que eu falei com vocês.